E aí? Bom dia. Oi, de novo, Duda. Joia? Esperar o povo entrar, o povo tá meio atrasado. Moço, tô bom. Você tá doido? E você tá bom? Bom demais, então, hein? Você tá bom? Eu tô bom. Pai, quem tá comendo uma bolacha aí? Bota aí pra nós, por favor. Não sei se é o Lucas, se é a Aline. Me ajuda. Bom dia, Ciro. Tranquilidade total? Daqui a pouco tá começando a entrar aí. Ô, Lucas. O Aline, não sei. Muta aí pra mim, por favor. Não é uma coisa falar com ninguém. Você viu? Não era eu, não. Galera, vamos lá. Vamos iniciar, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso aqui não é a parte de vocês. Deixa eu achar aqui. Aí, achamos. Peraí. Aqui. Ô, Lucas, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Se eu não me ouvir, não dá certo, não. Vamos lá. A gente estava falando das interações intermoleculares, né? Então, a gente tem dois tipos de ligações. A intramolecular, que é para juntar, para formar uma molécula, e a intermolecular, que é justamente a interação entre as moléculas, que vai nos dar algumas propriedades muito interessantes. Aí eu relembrei um pouco com vocês sobre polaridade, eu citei algumas ligações intermoleculares. Vou passar para vocês no vídeo, ele é deveras importante, deveras é bom, né? Ele é muito importante quando a gente fala de geometria molecular.
justamente recapitulando a última aula de teoria que eu passei para vocês no último semestre. Eu vou abrir aqui para vocês, não precisa do som. Deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês. Para vocês terem noção um pouco das geometrias. Só para relembrar um pouquinho. Deixa eu coisar isso aqui. Aí. Não precisa do som, tá? Aqui eu vou mostrar para a primeira linear. Aqui é o xenônio F2, mas aqui poderia ser, por exemplo, o CO2, onde eu tenho um elemento central, eu tenho uma geometria linear, parece uma linha, uns 180 graus. Então, essa aqui seria a minha geometria, a linear. Trigonal planar, o BF3, aquela que eu mostrei para vocês também, olha só. Aqui é o boro, elemento central, cada flúor. Lembrando que esse boro ele não tem elétron no ligante, então não existe repulsão, por isso que forma exatamente uma figura planar, onde o grau de distância de uma ligação para outra é de 120 graus. Beleza? Então, aqui eu tenho a angular, no caso a SO2, onde eu tenho, né, o enxofre no meio aqui e os oxigênios nas laterais. Então, a angular que forma um ângulo. A diferença, linear é linha, angular tem um ângulo. Por que eu tenho esse ângulo, né, na ligação SO2? Porque essa parte vermelha aqui na parte de cima é justamente elétron no ligante, elétron sobrando. E se eu tenho elétron sobrando, eu tenho o quê? Repulsão da nuvem eletrônica. Lembrando que, mesmo que eu não tenha ligação, eu tenho um elétron sobrando, ali eu tenho uma nuvem eletrônica, eu tenho um espaço onde é que eu ocupo, ok? Então, mesmo sendo uma ligação química, como está sendo mostrado aqui, ou elétron sobrando, a gente não pode sobrepor uma sobre a outra. Aqui eu tenho a angular da água. Qual que é a diferença da água do SO2? Eu vou desenhar as duas posteriormente, mas a questão é a seguinte. O oxigênio tem dois pares de elétrons sobrando. Por isso que tem esses dois chapeuzinhos vermelhos. E duas ligações com cada hidrogênio. Lá no do enxofre, eu só tenho um par de elétrons sobrando. Por quê? Porque eu estou fazendo dupla ligação aqui junto com os oxigênios. Né? Vou fazer a distribuição eletrônica depois, vou desenhar as duas molequinhas para vocês terem noção de como é que funciona. Então, da água está aqui. A piramidal, que é justamente o NH3, né, forma uma pirâmide. Olha só, uma piramidezinha. Por que não é uma planar? Porque, de novo, eu tenho um par de elétrons sobrando, ou um par de elétrons não ligante, não está fazendo ligação. Eu tenho repulsão aqui da minha nuvem eletrônica. Então, forma uma pirâmide com as ligações químicas. Olha só, uma piramidezinha. Beleza? Isso aqui é a forma T, não é tão comum, né, que é a ICL3, então a gente nem passa para vocês. Né? Geralmente são ligações um pouco diversas. O tetraedro, isso aqui eu falei demais com vocês do CH4, o carbono, né, que é tetravalente. O que é tetra? Quando o Brasil foi campeão, o Galvão Bueno quase morreu de falar tetra, por quê? 4 vezes. Tetravalente ou tetraédrica, 4 ligações. Beleza? Então tem essa geometria aqui, onde cada ligação faz ali 104,29, 104 graus e 29 segundos. Essa gangorra também a gente não apresenta para vocês, a gente utiliza mais em nível superior. Essa aqui é a quadrado planar, né? Plano quadrado, mas eu tenho um par de elétron no ligante em cada ponto, que é o do xenônio XeF4. A piramidal triangular são duas pirâmides com base triangular. Aí a base, a pirâmide com base quadrada, né? Muita gente não usa. E o octaedro, que é o SF6. As mais usuais que a gente passa para vocês são a linear, angular, piramidal, trigonal planar e tetraedro. São as mais comuns ali que a gente utiliza no nosso dia a dia. Beleza? Então, só para relembrar um pouco sobre as geometrias moleculares. Falando do SO2 e da H2O, só para a gente ter um pouco de diferença, o SO2, quando eu faço, eu tenho duas ligações aqui e apenas um par de elétrons não ligante. Né? Porque o enxofre do grupo do oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência. Já a água, eu só faço uma ligação com o hidrogênio, então tem 2 pares de elétrons não ligantes aqui. Beleza?
Essa é a diferença dos dois, mas ambos são linear. O ângulo dessa aqui pode chegar a ser até um pouco menor do que esse, devido à repulsão desses pares de elétrons. Continuando, a gente falou das interações, né? Falei das interações intermoleculares. Falando do dipolo induzido, fraco, né? Acontece com moléculas apolares. Por quê? Porque não tem polos, eu vou realmente induzir o meu dipolo, os meus polos acontecendo. Falei do dipolo, né? São dois polos, ou o famoso dipolo permanente. São moléculas polares, já existe ali o polo, então são interações mais fortes, né? Porque eu tenho uma atração eletrostática aqui, de positivo e negativo. Agora a gente vai falar do terceiro, que a gente chama de ligação de hidrogênio. Bem, essa ligação de hidrogênio, antigamente era comum chamado de ponte de hidrogênio, tá? Então, mudar esse nome de ponte de hidrogênio para ligação de hidrogênio, às vezes vocês vão pegar um material didático que é um pouco antigo e vão se deparar com a palavra ponte de hidrogênio. Então, não estranha não, é só basicamente a nomenclatura que eles mudaram, beleza? Então pode ficar tranquilo aí. O que é essa ligação de hidrogênio? Primeira coisa, é uma ligação forte, muito forte, onde eu vou estar interagindo de uma atração, né? A gente vai estar fazendo uma atração de momentos polares, de moléculas polares. Vamos dizer aqui, ó, uma ligação forte é uma atração de moléculas polares. Beleza? Então, a atração de moléculas polares aí, no caso, no momento de polo molecular, na parte positiva e negativa, e vai ocorrer com quem? Hidrogênio ligado ao FON. A gente chama ligado ao FON. O que é esse FON, pelo amor de Deus? É o flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, ligação de hidrogênio vai ser sempre hidrogênio ou ligado a flúor, ou ligado a oxigênio, ou ligado a nitrogênio. Mas por que só esses três elementos? Bem simples. Vamos relembrar a fila de eletronegatividade rapidinho? Fui ontem no Clube Brasil investigar se Carlos pega homem. Os três elementos mais eletronegativos que a gente tem, o famoso FON. Né? Primeira coisa, são elementos que têm pares de elétrons que não estão fazendo ligação. Segunda coisa, são extremamente eletronegativos e eu vou ter uma atração, uma ligação. Dizem a controvérsia de ser covalente ou semi-covalente ou quase covalente por ser tão forte do jeito que é. Tá? Graças a essa ligação de hidrogênio, pessoal, essa propriedade que a gente tem vida hoje na Terra. Se não fosse essa ligação de hidrogênio aqui, a água seria gasosa. Tá? Vou explicar um pouco como é que funcionaria isso. Seria mais ou menos uma atração da seguinte forma. Eu tenho aqui um átomo, vou colocar o átomo de oxigênio, né? Esse átomo de oxigênio está ligado a um átomo de hidrogênio pequenininho, ligado a outro átomo de hidrogênio pequenininho, né? O que acontece? A gente aprendeu que eu tenho aqui uma parte negativa e as minhas partes positivas aqui, ok? Quando eu aproximo esse minha molequinha de água a outras molequinhas de água, por exemplo, lembrando que eu tenho aqui meus pares de elétrons não ligantes. Então, tem aqui, ó. Quando eu aproximo essa molequinha de água a outra molequinha de água, por exemplo, como essa daqui, ó. Deixa eu fazer a molequinha aqui. Vamos colocar as cargas, a gente não pode esquecer das cargas, aqui negativo, aqui positivo, aqui positivo. Eu tenho justamente essa atração, eu tenho um par de elétrons, vou atrair esse meu hidrogênio. E aqui vai formar a nossa famosa ligação de hidrogênio. Então, devido a essa substância, né, a gente tem a amônia, por ser líquida, a água por ser líquida, porque se não fosse essa propriedade da ligação de hidrogênio, ou antigamente chamada de ponte de hidrogênio,
a nossa água seria gasosa. Obviamente, a gente não teria vida, né? Então, isso aqui é uma ligação muito forte, é uma interação muito forte, né? A nossa ligação de hidrogênio. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma rede cristalina para vocês verem. Peraí. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um slide aqui, deixa eu abrir o slide que eu vou te mostrar as figuras para a gente ver como é que funciona mais ou menos isso daqui, tá? Deixa eu... Ixi, copia essa parte aqui rapidinho, que eu vou passar o slide. À medida que vocês forem copiando, vocês me falam, enquanto isso eu vou abrir o slide aqui, beleza? 2T, rapidão. Deixa eu que... Quando vocês for terminando, vocês me avisam. Já copiou? Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma. Tô esperando. Só dá o grito aí. Foi? Nereu, deu? Mais alguém? Calma, eu tô calmo. Restantes já copiaram? Como é que é? Terminou Duda? Será Nereu? Nereu, você copiou? Não, nem eu. Pronto, very good, então. Deixa eu compartilhar ali com vocês. Beleza. Vamos lá. Aqui é só um resumão geral das forças moleculares de ligação de hidrogênio, né? Deixa eu pegar o negocinho aqui para desenhar. Caneta. Vamos lá. Então, as ligações de hidrogênio. Gente, falou em ligação de hidrogênio, é sempre hidrogênio com o FON. Decora FON. FON. Né? São os elementos mais eletronegativos. E graças à sua propriedade ali de... graças à sua propriedade ali de terem elétrons não ligantes. Então, acaba que eu tenho uma interação bacana. Como, por exemplo, se eu colocar uma ligação... Deixa eu apagar isso aqui que eu esqueci sem querer. Quando eu pego a interação do álcool, né, o etanol, justamente o etanol. O etanol, pessoal, eu tenho o que? O CH3, H2OH, né? Esse é o meu etanol. Olha só, o que eu tenho? Eu tenho um oxigênio na minha ligação, isso já me ajuda. Quando eu vou ter o outro etanol aqui, ó, eu vou ter uma interação de hidrogênio com oxigênio, isso ajuda pra caramba. Eu pego também, por exemplo, o ácido acético. O ácido acético é o do vinagre. O do vinagre é isso aqui, ó, CH3COOH. Em abrindo essa molécula, ficaria dessa forma. Professor, eu preciso decorar isso aqui agora? Sim, essas moléculas aqui? Não. Isso aqui vocês vão ver no segundo ano. Olha só, eu tenho essa hidroxila, eu tenho esse oxigênio aqui, que vai possibilitar fazer uma ligação de hidrogênio, esse mesmo oxigênio aqui. Então, acaba que o ácido acético, que é do vinagre, no caso, acaba sendo uma propriedade aí que a gente está manipulando, melhorando, por conta dessa ligação de hidrogênio. É a interação mais efetiva entre as intermoleculares. Óbvio, das três que eu falei para vocês. Existe uma mais forte ainda que eu vou citar um pouco para vocês. Mas das três que eu citei, de polo induzido,
Dipolo-dipolo, ou conhecido como dipolo-bromide. Ligação de hidrogênio, a ligação de hidrogênio é mais forte. Tá? Como que funciona? Olha aqui, ó, se a gente for fazer uma ligação, pensa essa molécula maior sendo o oxigênio, e as menores aqui os nossos hidrogênios. Eu vou ter uma interação, primeiro aqui, ó, positivo com negativo. Positivo com negativo se atrai. Segundo, que eu tenho par de elétron no ligante. Isso facilita essa interação, que ela é muito forte, né, com outras moléculas de água. Isso vai formando uma rede. Tá? É fácil a gente analisar essa molécula aqui, ó. Quando a gente analisa ela, fica um pouco mais fácil. Por quê? Eu tenho minha molequinha de água, olha, o meu hidrogênio fazendo ligação com outra molécula, o hidrogênio fazendo ligação com outra molécula, esse oxigênio vai fazer com outra molécula, esse oxigênio com outra molécula. Por que ele faz com duas? Porque o oxigênio tem dois pares de elétrons no ligante. Se quando você pegar o nitrogênio, por exemplo, vai fazer só uma ligação. Entanto que está aqui, ó. Olha esse oxigênio fazendo com um hidrogênio diferente com o outro. Professor, existe, por exemplo, uma ligação de hidrogênio onde o oxigênio vai fazer duas ligações com o hidrogênio? Jamais. Isso jamais. Vai ser o hidrogênio já faz essa ligação. Aí depois tem essa interação, mais que isso não tem como. Beleza? Então, é uma interação bastante forte. Então, só para a gente ter uma noção, vou desenhar aqui um monte de água para vocês verem mais ou menos como é que ficaria isso daqui. Então, vou desenhar a nossa rede aqui, tá? É um bocadão aqui, isso vai sair. Claro, pessoal, que essas ligações não é dessa forma aqui, eu só estou mostrando para vocês as interações. Ela vai ter um formato um pouco diferente, que eu vou explicar uma coisa muito interessante para vocês sobre a água. Vamos fazer as interações, olha só. Eu tenho esse oxigênio fazendo interação com esse hidrogênio, fazendo interação com esse hidrogênio, fazendo de cá, fazendo de cá. Então, são as interações, as ligações de hidrogênio. Então, tem interação para todo lado. Óbvio que eu fiz um desenho 2D. Né? Fiz um desenho 3D aqui, precisa ser bom no desenho. Então, tem as interações aqui. E essas interações são fortes. Tá? Quando, por exemplo, a gente aquece a água, estou aquecendo a água, então por que a água evapora? Bem, quando eu aqueço a água, eu estou quebrando essas interações. Ok? Vamos relembrar um conceito bem tranquilo de aquecimento? É o seguinte, quando a gente aquece qualquer substância, né, o que eu faço? Eu aumento a temperatura. Beleza? Só um conceito rapidinho de temperatura. Pessoal, temperatura é a medida média da energia cinética das moléculas. Ou seja, cinética é movimento. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação, ou seja, energia cinética. Tá certo? Eu aumento o grau de agitação. Uma sala de aula a 50 graus Celsius e 50 alunos dentro dela, os alunos vão ficar loucos, assim, vão ficar agitados, loucos para sair dali. Agora, uma sala de aula com 50 alunos a 0 graus Celsius, os alunos vão ficar quietinhos, porque está muito frio. Então, quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas estão. Agora, você imagina 20 pessoas segurando uma na mão da outra e eu falo para elas começarem a correr freneticamente. O que vai acontecer? Elas estão correndo, aumentando a agitação, uma hora uma vai soltar da mão da outra. Depois vai soltar da outra mão e elas vão começar a se soltar. Eu aumento a temperatura, o que eu vou fazer? Eu estou quebrando, deixa eu ver onde está o cursor, eu estou quebrando justamente essas interações. Aí essa molécula de água passa por quê? Para o estado de vapor. Beleza? Então, por isso que quando a gente aquece, a gente quebra as interações intermoleculares primeiro. Depois de quebrar as interações intermoleculares, um segundo instante, dependendo da quantidade de energia, eu consigo quebrar as ligações efetivas. Porque essas ligações covalentes aqui, ó, elas são extremamente fortes. É difícil eu vir aqui, ó, é difícil eu vir aqui e quebrar essa molécula. Deixa eu pegar aqui, ó, é difícil eu vir aqui e quebrar essa molécula facilmente.
ela aquecer e ela vir aqui quebrar. Não. Primeiro ela vai quebrar as interações intermoleculares. Então as molequinhas de água estão líquidas. Está tudo de mãozinha dada. Aumentei a velocidade, a temperatura, forneci energia, elas vão ficar tudo doidas, pulando. Vai quebrar a interação e elas vão virar vapor. Beleza? Então tem aí as interações, a ligação de hidrogênio. Copia essa parte aí. Quando vocês terminarem de copiar, vocês dão um choque aqui para mim. Me avisa. Grita aqui. Grita nós. Qualquer coisa, vocês não entenderem, vocês dão uma grita também. Não entender, não. Não precisa desenhar tudo, não. Só desenha umas 2, 3 molequinhas, só pra vocês terem noção. Enquanto isso, vou ligar o ventilador aqui. Substância que tem ligação de hidrogênio tem pouca maleabilidade? Não. Pode ter muita maleabilidade, depende do seu estado, né? Vou repetir sim, tá? Só um minutinho. Giovana, depende do estado. O que é maleabilidade? Vamos pensar o seguinte. Se ela está no estado líquido, a maleabilidade dele é 100%. No entanto que a água, ela molda, no estado líquido, obviamente, ela se molda no recipiente que ela se encontra. Se ela está num copo, fica no copo. Agora, o estado sólido, não. No estado sólido, a única substância, o único composto que tem maleabilidade são compostos metálicos. Tami, é o seguinte, vamos pensar nessa seguinte situação. Tem 20 pessoas numa sala, cada pessoa é uma molécula de água, beleza? Essas pessoas são uma família ali. Avós, filhos, netos. Todo mundo tem uma interação muito grande com todo mundo se gosta. Então, é difícil uma pessoa sair daquela família e largar todo mundo, porque todo mundo se gosta, a interação ali é gigantesca. Essas pessoas estão ligadas umas às outras, né, por amor, sentimento afetivo, e esse amor seria a nossa ligação de hidrogênio, é uma ligação forte. Só que é o seguinte, acontece um problema naquela família, que a família é abalada, elas ficam agitadas e algumas pessoas vão começar a brigar com as outras. E elas vão se separar. Vamos voltar para a química. Vamos pensar um monte de molequinhas de água num copo. Elas estão líquidas. É natural elas terem interação uma com as outras. Isso é natural, isso vai acontecer. Tem que acontecer, é natural das coisas. Tem interação intermolecular de uma molécula para outra. As interações que elas estão tendo, que são justamente as ligações de hidrogênio, que são essas de roxa, são ligações fortes. Só que essa ligação, ela não é para sempre. Vai chegar num ponto que essa interação vai quebrar. Como que eu quebro? Se eu aumentar a temperatura, essas moléculas vão ficar agitadas. Você tem que ter em mente que toda vez que você aquece alguma coisa, as moléculas ganham energia. Se elas ganham energia, elas ficam mais agitadas. Né? E as pessoas ficam mais agitadas, as moléculas ficam mais agitadas, vão ficar em altos movimentos. Se essa molécula aqui está em movimento, essa em alto movimento e essa em alto movimento, essa interação não resiste, ela começa a quebrar. E vão quebrando as interações. A fim de